se passaram. E muitas coisas aconteceram. Datas importantes, situações relevantes, tragédias, choros. Muita coisa se passou em apenas 30 anos. Mas eu posso recordar algumas datas, essas que foram muito importantes para mim. Por exemplo, 2007, janeiro de 2007, quando eu comecei a minha caminhada no seminário Antônio de Godoy Sobrinho. Dali para frente eu não fazia ideia, mas aquele ano marcou a minha história. 7 de março de 2009, eu me casei com a mulher da minha vida, com a Vanessa. Eu não fazia ideia do que seria isso, mas grandes coisas aconteceram. 25 de maio de 2012, a Pietra nasceu, a minha mais velha. Eu não fazia ideia do que era ser pai, mas quão bom foi. 26 de fevereiro de 2014. Acertei. Eu estou tentando ganhar alguma coisa da minha esposa, um parabéns para mim depois. Olha como ele está lembrando de todas essas datas. Veio a Mirella, a mais nova. Tantas coisas aconteceram, eu não fazia ideia do que viria. Mas quantas coisas boas aconteceram. Porque a vida é assim, irmãos. Há anos atrás você não fazia ideia da onde você estaria hoje, não é verdade? Puxe 10 anos atrás, você visualizaria aonde você está exatamente hoje. Tudo se passou, família, histórias, tragédias, choros. A vida é feita disso, irmãos. E nós fomos banhados com vitórias, com derrotas, com percalços, com reveses, mas com vitórias, irmãos. Com muitas vitórias. E uma palavra tem que brotar no nosso coração, e eu acho que eu e você podemos falar isso em alto e bom som. Nós não fazíamos ideia do que seria a nossa vida, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor, e glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus por isso. E o que eu quero colocar no seu coração é de que se a gente não fazia ideia do que nós seríamos hoje, é lógico que nós não fazemos ideia do que será daqui 20 anos. Não é? Mas eu, como um profeta do Senhor, eu quero me agarrar à palavra do Senhor, num Deus que me diz que quer o melhor para mim. E eu não tenho ideia do que vai acontecer, porque Deus vai me tomar pela mão dele e vai me usar com ousadia, com intrepidez, como nunca na minha história eu fui usado, e eu quero crer nisso, irmão. Eu quero crer nisso essa noite. Você não tem ideia do que Deus vai fazer através de você, através da sua família. Deus tem grandes coisas para fazer e Ele está nos chamando para isso, irmãos. E nós precisamos descansar nisso. Por que eu estou fazendo isso? E por que eu estou falando isso? Porque esse despretensioso encontro de Pedro com Jesus, eu tenho certeza que ele não fazia ideia de que depois desse encontro, ele seria o líder do colégio apostólico da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não tinha ideia.
Pedro não tinha ideia que esse encontro aqui com Jesus faria dele um homem usado por Deus, onde ele oraria e pessoas seriam curadas. Ele não tinha ideia de que sua sombra curaria pessoas pelo poder de Deus. Ele não tinha ideia que oraria por uma mulher morta e pelo poder de Deus ela ressurgiria dentre os mortos. Dorcas, você lembra da história. Ele não fazia ideia, irmãos, que o final da sua vida seria numa morte muito parecida com a do seu mestre. E por causa da sua fé, ele seria dependurado no madeiro. E ele não fazia ideia de que, inspirado pelo Espírito Santo, ele pediria para que colocasse ele de cabeça para baixo, porque ele dizia que não era digno de morrer como o seu mestre. Pedro não fazia ideia, mas Deus usou ele poderosamente. De um encontro despretensioso à beira-mar, olha o que Deus pode fazer nas nossas vidas. De um domingo despretensioso na igreja presbiteriana independente, aqui em Pirapozinho, aonde talvez você pensou, está chovendo e eu não sei se eu vou no culto. Amanhã é feriado, eu não sei se eu vou viajar. Mas eu vou. E aqui você está. E tudo parece muito despretensioso. Mas de um encontro desse, irmão, algo pode brotar no nosso coração e a nossa história pode ser transformada e ela nunca será como antes se nós tomarmos algumas decisões, algumas posições, como Pedro tomou nesse encontro à beira-mar com Jesus. Você quer ouvir o que eu e você precisamos fazer, como Pedro fez, para que nós sejamos instrumentos do poder de Deus? Amém? Glória a Deus por isso. A primeira coisa que eu e você vamos ter que fazer é de que, se nós não temos ideia de como será daqui para frente, como Pedro não fazia ideia do que seria a vida dele dali para frente, nós podemos fazer como Pedro: oferecer, dar, emprestar o nosso barco. Fala aí para o seu irmão, empresta o seu barco ou disponibiliza o seu barco. Fala aí para ele. Jesus está ali e uma multidão está ali. E multidão, em muitos episódios da Bíblia, é colocada só como alguém que quer milagres. Não tem nome, um acotovela o outro, mas aqui parece que essa multidão quer escutar os ensinamentos de Jesus. Eles estão ali, Jesus não está confortável para falar, e ele entra num barco. No barco de quem? No barco de Simão. Ele pede para Simão: afaste um pouquinho esse barco. E aí que está, meu irmão. Tinha outros barcos. Tinha outros barcos. Pedro poderia olhar para Jesus e dizer o quê? No meu não. Estou cansado, trabalhei a noite inteira, eu já lavei as redes, eu estou pensando em ir embora. No entanto, não é isso que Pedro faz. Ele disponibiliza o seu barco para Jesus. Mas aí você diz para mim: pastor, eu não tenho barco. Barco é metáfora para tudo que temos e tudo que somos. E o convite de Jesus nessa noite é: coloque na minha mão tudo que você é e tudo que você tem. Coloque na minha mão tudo que você é e tudo que você tem. Meu irmão,
Muitos agora podem objetar, porque nós temos essa facilidade. Mas Jesus, o que eu tenho é pouco. Mas Jesus, o que eu tenho é mirrado. Mas Jesus, o que eu tenho está quebrado. O Senhor não me conhece. Se o Senhor me conhecesse. Olha como é que nós queremos colocar a qualidade das coisas. Jesus não está pedindo a qualidade das nossas coisas. Jesus está pedindo para que eu e você coloquemos tudo que temos e somos na mão dele. Porque na mão dele, o que temos e somos não é um problema, irmão. O que temos ou não temos é um problema para mim e para você. O que temos a gente diz que tem que trocar porque não presta. O que não temos a gente diz, eu não sou feliz porque eu não tenho. Quando Jesus olha para mim e para você e olha o que nós temos na mão dele pode fazer grandes coisas, irmãos. Moisés, o que você tem na mão? Uma vara, então é com ela que você vai e você vai libertar com ela o meu povo do Egito. Quantos tem uma multidão faminta? O que tem? Pedro pega lá 5 pães e 2 peixinhos. Na minha botija, 5 pães e 2 peixinhos, dá para mim só. E olha lá para minha família. Agora na mão de Jesus, meu irmão, alimenta uma multidão. Porque a questão não é o que eu tenho e o que eu sou. É aonde que está quem eu sou e o que eu tenho. E se está na mão de Deus, irmão, descansa, porque o milagre de Deus está para acontecer. Nós precisamos disponibilizar a nossa vida e tudo que temos nas mãos de Deus. Precisamos abrir a nossa casa para um culto, irmãos. Nós precisamos querer ser usados por Deus com os nossos vizinhos, irmãos. Nós precisamos disponibilizar o nosso carro para o reino, irmãos. Nós precisamos disponibilizar as nossas finanças em favor do reino, irmãos. Nós precisamos disponibilizar o nosso tempo, irmão, para o reino, irmão. Nós precisamos colocar tudo o que temos e somos na mão de Deus. Coloca, irmão. Coloca. Porque você não tem ideia do que Deus vai fazer com aquilo que você não está conseguindo fazer nada. Eu não tenho dinheiro, o pastor falou aqui para a gente ajudar o pessoal lá e eu não tenho. O grande problema é que o eu não tenho está atrelado ao desconforto de que nós estamos colocando para a gente, achando que a gente é que banca a nossa existência. Esse pouco que você está falando que você não tem, e esse nada que você está dizendo que você não tem, coloque esse nada na mão de Deus, escancar o seu coração essa noite, porque Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida. Em nome de Jesus. Uma segunda coisa que a gente precisa fazer, irmão, para que lá na frente vislumbremos algo tremendo de Deus, e nós sendo instrumentos do poder dele, nós vamos precisar obedecer. Nós vamos precisar obedecer. Depois de Jesus falar à multidão, parece que aquele barco despretensioso de Simão tinha uma lógica. Jesus, como o pastor disse essa noite, não faz nada sem pensar. Tudo tem um propósito. O propósito era tratar a vida de Pedro. E agora Jesus, depois de olhar para a multidão, olha para Pedro e fala: Pedro, vai um pouquinho mais para dentro e jogue as redes. Sabe, irmão, obediência na Bíblia está na contramão de lógica. Obediência, a gente falou um pouquinho sobre isso na quinta-feira. Obediência na Bíblia está na contramão de fácil. Nós queremos lógica e facilidade. Tem que ter lógica e tem que ser fácil, senão eu não quero. Mas, meu irmão, a Bíblia nos chama para obediência, e obediência está na contramão disso. Porque a leitura do texto nos narra que eles pescaram a noite inteira, ou seja, o mar não está para peixe. O texto nos diz que eles já estavam lavando as redes, ou seja,
Não tem mais, foi. Lavou a rede, irmão, vai jogar de novo, tá lavadinha. Eu lembrei da minha esposa ontem. O pastor Osmar me deu um espremedor lá industrial de laranja, e eu fiz um suco de laranja, mas eu não derrubei dessa vez, pastor. E eu fiz o suco de laranja e tudo mais, só que daí lá pelas Santas a gente falou assim, eu acho que é pouco. Só que quando eu pensei é pouco, a Vanessa já tinha lavado o espremedor de laranja e tudo mais. E a hora que eu olhei para ela e disse assim, Vanessa, eu acho que eu vou fazer mais suco, ela disse, de jeito nenhum. Tá lavadinho, por que você não pensou antes? Ou seja, tá lavadinho. As redes já estão limpas, por quê? Ficamos a noite inteira, ou seja, o mar não está para peixe e nós já estamos cansados. E olha, a gente já limpou os nossos instrumentos. Está na contramão, irmão, obedecer. Mas a fala de Pedro nos ensina. Mas como é o Senhor quem está dizendo isso sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Irmãos, a gente precisa disso, irmão. A gente precisa lançar a rede de novo, a voz de Jesus dizendo para mim e para você, não desista, eu estou a falar com você, eu estou no controle da sua vida, não pare, não desista. Você sabe o que acontece? O que acontece aqui, irmãos? A gente pensa que Pedro vai dar a última chance agora para Jesus. Irmãos, dá a última chance para Jesus. Muitos de nós fazemos isso no nosso cotidiano. As coisas não estão dando certo, as coisas não estão indo para frente, o namoro não dá, o casamento não está legal, parece que as coisas não dão e a gente sempre tem aquela fala, mas eu vou dar a última chance para que a coisa transforme e a coisa vá para frente. Irmão, não existe uma última chance com Jesus, porque Jesus não erra, irmão. Não existe última chance com Jesus. O que existe é eu e você nos rendermos a um Deus que está trabalhando e está falando comigo e com você. É rendição, irmão, é obediência, é se jogar no chão e dizer, Deus, o Senhor está com o controle da história, e eu quero estar no Senhor, para que toda a minha vida seja abençoada pelo Senhor. É isso que Deus quer fazer em mim e em você, irmão. Obediência. Obediência. Vimos a história aqui de Isaac em Gênesis 26. Isaac quer descer para o Egito porque é mais fácil. Deus olha para ele, não, fica em Gerar. Fica aí, eu sei que está difícil, mas você vai ser abençoado. Sabe, irmão, a gente precisa olhar para a palavra, e eu quero dar uma dica para você. Se está fácil, se está largo, tome muito cuidado. Talvez a gente não esteja obedecendo, porque o convite é porta estreita. O convite é difícil. Se você quer facilidades, não abrace a causa de Jesus. Com Jesus, meu irmão, nós vamos passar por dificuldades, por dias difíceis, por aflições. Mas tem de bom ânimo, meu irmão. Tem de bom ânimo. Jesus está com o controle da história nas mãos, nada foge do seu controle. Uma outra dica, irmão, nós estamos orando por coisas pontuais na nossa vida, e eu tenho dito o quanto, para mim, isso tem sido perigoso demais. A gente ora por coisas pontuais, mas deixa as coisas centrais de lado. Eu já disse sobre a gente orar pelo reino de Deus, orar para que Deus banhe-nos com o Espírito Santo. Antes de você pedir qualquer coisa pontual na sua vida, vá para a palavra do Senhor e veja o que você não está obedecendo e que já está decretado que é para obedecer antes de pedir algo a Deus. Porque nós estamos fazendo da nossa oração como o esfregar da lâmpada mágica para resolver os nossos problemas pontuais. Mais do que resolver os seus problemas pontuais, Deus quer dar jeito na nossa vida. E Ele pagou o preço naquela cruz. É graça, irmão. Se renda a ela e viva
na paz daquele que dá uma paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus. Obediência, irmão, é necessário que nós sejamos mais obedientes, porque é melhor obedecer, irmão, do que sacrificar. Amém? Aleluia. Uma terceira coisa que a gente vai ter que aprender: Pedro não fazia ideia, como a gente não faz ideia do que Deus vai fazer através de nós. Mas nessa noite, irmão, a gente pode se arrepender. A gente pode se arrepender. Deus traz aquela quantia de peixe exorbitante para as redes. É algo milagroso, é algo fantástico, é algo divino, é coisa de Deus. E logo depois de tudo isso, Pedro diz que não é digno daquilo e pede perdão, pede para que Jesus se afaste. Meu irmão, eu aprendo tanta coisa com isso. Nós vivemos uma moda gospel evangélica, aonde a gente pensa que o que a gente tem é fruto do nosso esforço e é fruto do nosso trabalho, do nosso labor. Nós temos porque merecemos. As coisas estão acontecendo na nossa vida porque buscamos. As coisas estão bem porque eu estou lá. Afinal de contas, eu sou merecedor disso que está acontecendo. Pedro poderia bater no peito e dizer assim: isso mesmo, usou meu barco, isso mesmo, eu te obedeci, logo você tem que fazer algo para mim, logo a bênção tem que chegar, logo as coisas têm que acontecer. Isso é barganha, irmão. Isso não tem nada a ver com graça, isso tem a ver com mérito. E Pedro nos ensina que não é por mérito. Pedro enxerga que ele não é merecedor daquilo. Ele olha para o mestre e diz assim: eu sou pecador, isso que aconteceu agora é milagre, isso que aconteceu agora só pode ser o Messias. Eu não sou digno do que eu tenho, eu não sou digno da família que eu tenho, eu não sou digno da casa, do meu carro, da igreja, eu não sou digno nem do que eu estou vestindo. Glória a Deus por isso. Eu sou pecador, mas a graça do Senhor superabundou sobre a minha vida de pecado. E Pedro está entendendo isso, irmão. E demorou, está demorando para a gente aprender isso. Porque a gente quer o mérito, a gente quer fazer por merecer. O emprestar o barco, disponibilizar tudo o que temos na mão de Deus e obedecer ao mestre não te dá carta branca para que você tenha o melhor. Só te dá a consciência de que você é imerecedor. E tudo que você tem é por causa da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. A gente precisa aprender isso. Há uma música evangélica que, nessa esteira que eu acabei de falar, diz que as bênçãos que chegaram até nós e aqueles que duvidaram, a gente vai ter que esfregar na cara deles, porque um dia eles duvidaram. Irmão, e é uma música que um monte de gente escuta. Se você prestar atenção no que eu estou falando, irmão, ela até tem sabor de mel. A gente precisa aprender. A gente precisa enxergar de que tudo que a gente tem não é para esfregar na cara daquele que duvidou. Tudo que a gente tem é porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoou. E nós somos gratos. E eu quero modificar a frase do pastor Osmar. Eu quero atrelar algo a ela. O pastor Osmar disse assim: quem não veio aqui hoje, perdeu. Eu quero dizer mais. Eu quero dizer o seguinte: quem veio aqui, ganhou. E quem não está aqui, é alvo meu e seu, para que eu e você anunciemos o que nós escutamos aqui
E oremos com essas pessoas que não vieram, para que elas também sejam abençoadas em nome de Jesus. Porque tudo que recebemos vem de Deus. E quando está conosco, tem que ser compartilhado, irmão. Porque é isso que acontece aqui. O peixe vem para as redes, começa a estourar as redes, ao ponto de que Pedro tem que chamar os outros barcos para que pessoas sejam abençoadas, irmãos. E diz que os barcos estão cheios a ponto de afundar, irmãos. Então o que a gente tem é que abençoar o próximo, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quarta e última coisa para a gente ir embora. O que a gente precisa? Você não tem ideia do que Deus vai fazer através da sua vida, mas nessa noite você vai ter que colocar de lado o periférico e vai ter que centralizar o real chamado da sua vida. O real chamado da sua vida. A real vocação da sua vida. Não é medicina, não é advocacia, não é ser uma pessoa brilhante, não é ser um pastor. Não, é amar a Deus, amar pessoas, porque Pedro está temeroso. Jesus olha para ele e diz assim: não tenha medo, agora eu faço de você pescador de homens. Irmão, você acha que esse chamado é só para Pedro? No grande mandamento de Jesus, lá em Mateus 28, ele diz assim: ide por todo mundo e falem, preguem, vivam o evangelho, anuncie a toda criatura. O chamado de Deus para a nossa vida, claro que é amar a Deus, mas é também se preocupar com pessoas. É falar do que sabemos para as pessoas, é estarmos com as pessoas. Claro que tem etapas. Esse Pedro aqui, no chamado dele, tantas coisas aconteceram. E quando você vai para Atos capítulo de número 10, esse Pedro que é chamado para ir na casa de Cornélio, ele não quer ir, irmão. Esse homem que foi chamado para ser pescador de homens, para estar em contato com pessoas, não quer estar em contato com pessoas, não quer ir na casa de Cornélio. Leia Atos 10 e você vai ver o que Deus tem que fazer para esse homem ir. Só que quando ele é tratado por Deus, quando ele entra na casa de Cornélio, ele diz o seguinte: agora eu sei. Agora eu aprendi. Demorou, mas aprendeu. Aleluia. Tomara que a gente aprenda. Deus não faz acepção de pessoas. Porque nós queremos o relacionamento com algumas pessoas. Nós queremos colocar a cerca em volta de algumas pessoas. E o chamado de Deus para nós é: irmãos, nós precisamos ser instrumentos de Deus que se relacione com pessoas. Que tipo de pessoas, pastor? Olha, irmão, se você quer uma dica, comece com quem está na viela, com quem está nos valados, com quem está nas choupanas, com quem está caído, com quem não tem nada, porque foi isso que Jesus fez. Mas mesmo assim, não faça acepção de nenhuma pessoa. Se Deus está colocando uma pessoa perto de você, seja a bênção de Deus na vida dela, para o louvor da glória de Deus. E você não vai ter ideia do que vai ser essa igreja, essa cidade, a nossa vida, se nessa noite nós nos dispormos na mão do nosso Deus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Tu és digno de ser louvado.
Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque do nosso nascimento até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, quantas vezes a Tua palavra, irmãos, no decorrer da caminhada, o Teu Espírito nos fortaleceu. Pai, nessa noite tão despretensiosa, que o Senhor, Pai, está aqui, o Teu Espírito está a falar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos disponibilizar tudo o que temos e somos, colocar na Tua mão. Porque, Pai, nas Tuas mãos tudo pode acontecer. Pai, nós queremos Te obedecer, nós queremos nos render, nós queremos colocar aos Teus pés, nós queremos dizer que Tu és Senhor das nossas vidas. Pai, louvado seja o Teu nome. Nessa noite nós queremos também, Pai, dizer que o Senhor é muito bom, a Sua graça e misericórdia tem inundado as nossas vidas, Pai. A graça, Pai, que é o favor imerecido. Nós não merecíamos tantas coisas, mas a Tua graça nos possibilitou. Pai, a Tua misericórdia